No meio de uma floresta, um homem e seu filho estavam sendo atacados por um slime gigante, até que um rapaz aparece e derrota o monstro com facilidade. Ele revela que, ao derrotar um monstro slime, em troca você recebia algumas moedas de bronze. Porém, o garoto dizia que não valia a pena, pois os monstros eram assustadores, e pergunta se aquele rapaz era um herói, ou algo do tipo. Então, o jovem revela que ele na verdade era um aldeão, mas ele era de nível 999. Desde que os monstros surgiram nesse mundo, as pessoas receberam funções que eram atribuídas a elas desde o nascimento. Existiam aqueles com talentos especiais, os magos, monges, guerreiros, sacerdotes, ladrões, entre outros. Mas também existiam os menos afortunados, que eram aqueles sem talento, que recebiam a função de aldeão. A maioria deles tinha entre o nível 1 ao 10, e não tinham a menor chance contra monstros. Por isso, ganhavam a vida como agricultores. Na cidade, o rapaz iria até a guilda, receber sua recompensa por derrotar os monstros. Ele recebia um total de 5 moedas de ouro, o que deixava algumas pessoas surpresas. Lá fora, um herói e uma sacerdotisa estavam recrutando. Eles estavam formando um grupo para derrotar o rei dos demônios, Ingjalden. Muitos se voluntariavam, mas o herói só escolhia mulheres para o grupo. O cara estava realmente tentando formar um harém. Então o nosso protagonista sai de lá e vai para uma missão numa dungeon. Ele derrota vários monstros demônios azuis com uma absurda facilidade, até que, de repente, ele sente a presença do grupo do herói. Porém, como ele não queria se envolver com eles, decide dar meia volta. O grupo do herói então começava a se apresentar. A sábia se chamava Kurul, a bruxa se chamava Parna, e a sacerdotisa se chamava Tina, e o grande herói se chamava Rex. Parna questionava o porquê deles estarem naquela dungeon, e não indo pro castelo do rei dos demônios. E o herói revela que naquela dungeon tinha uma câmara secreta, que escondia uma espada lendária, que só a família real tinha acesso. Aquela espada só podia ser usada por um herói, com um nível acima de 90. Eles estavam lá para pegar ela. Na outra parte da dungeon, o protagonista continuava derrotando os demônios, quando, de repente, uma garota passa por eles, o que deixa ele intrigado. Afinal de contas, os monstros não a atacaram. Chegando na câmara secreta, o grupo do herói encontrava aquela garota, porém, a espada não estava mais lá. Eles descobrem que aquela garota era na verdade da raça demoníaca, e como o herói considerava os demônios inimigos da humanidade, eles resolvem atacar a garota. Porém, o protagonista acaba salvando ela, e surpreendendo o grupo do herói. O herói então questionava quem era ele, e como ele havia parado o ataque deles. E o protagonista dizia que era apenas um aldeão que estava passando por ali, e diz que parou o ataque deles, apenas apertando com a mão e esmagando. O herói ficava incrédulo e questionava se ele não estava usando nenhum item mágico e dizia que estavam atacando a menina por ela ser um demônio e apontava para os chifres dela. Então o protagonista dizia que na verdade aquilo era um acessório e mentia dizendo que ela era na verdade a irmãzinha dele. Ele dizia que estavam na dungeon fazendo missões e derrotando monstros. O herói decide acreditar nele, mas pergunta onde estava a espada lendária que era para estar ali. O protagonista dizia que ele havia entrado na dungeon há muito tempo, pegado a espada e vendido para um comerciante, e pedia desculpas. O herói ficava indignado e falava que era mentira dele. Afinal de contas, a espada só deveria ser erguida por um herói. Um aldeão como ele não deveria ter poder para isso. O protagonista prova que estava falando a verdade, erguendo o altar que estava ali. Pô, o herói ficava assustado e perguntava qual era o nível do protagonista. Poseidon. Então, o protagonista mostrava seu status. O nível dele era de 999. Todos ficavam aterrorizados com aquela monstruosidade. A sábia, que também era a princesa do reino, afirmava que a espada que antes estava ali era um tesouro da família real. E como o protagonista havia pegado e vendido, logo, ele havia roubado a família real. O protagonista pedia desculpas novamente e perguntava como ele podia compensar. Então a sábia chamava ele para entrar no grupo, mas rapidamente ele recusava. Todos ficavam abismados. Afinal de contas, alguém com aquelas habilidades deveria ser capaz de vencer o rei dos demônios. A princesa pergunta se ele não queria glória, dinheiro ou status. E ele respondia que dinheiro sim, mas glória e status não. A única coisa que ele queria fazer era viver sua vida normalmente. Ele não considera derrotar o rei dos demônios uma grande realização. Ela então pergunta se ele não ajudava quem precisava de ajuda e não queria alcançar algo grandioso. Ela então afirma que se ele ajudar, quando o rei dos demônios for derrotado, ela iria se casar com
com ele, mas ele novamente recusa e pergunta se não era muito arrogante da parte dela falar sobre quem precisava de ajuda. E sai dali dizendo que eles ainda não sabiam como aquele mundo funcionava de verdade. Saindo da dungeon, a garotinha então dizia que tinha procurado alguém como ele por muito tempo